Olá, queridos leitores, aqui fala a Vitória e este é o seu canal Qual é o Livro? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo neste canal, bem-vindo. Neste canal nós falamos sobre crescimento, desenvolvimento pessoal, lei da atração, livros, cinema e muito mais. Então estamos aqui para falar sobre As 4 Tendências, que é o livro da Gretchen Rubin. É um livro que ela criou ali no seu projeto Felicidade e é um livro muito maravilhoso. Primeiramente porque ajuda você a descobrir qual é a sua tendência, que tipo de pessoa você é. E eu achei um livro muito interessante porque me ajudou a descobrir quais são os tipos de pessoas que me rodeiam. Então, o livro 4 Tendências é um livro que retrata a tendência do indivíduo, do ser humano. Ela aclama que o ser humano nasce com cada uma dessas 4 tendências. Então, já agora convido-te a descobrir qual é a sua tendência e deixar aí nos comentários após o final qual é a sua tendência. Então, segundo a Gretchen Rubin, o indivíduo ele nasce com uma dessas 4 tendências, que são sustentador, condescendente, rebeldes ou questionadores, que em inglês são rebels, obligers, upholders and questioners. Então, eu li este livro em inglês por acaso, porque não consegui encontrar uma versão em português, por isso eu consegui encontrar uma versão em inglês, então eu li em inglês. Então, eu vou explicar aqui basicamente como funciona cada uma dessas tendências. Mas para entender melhor essas tendências, temos que colocar aqui as expectativas. Então, vamos ter em conta como eles respondem a cada expectativa. Então, existem as expectativas internas e as expectativas externas. A expectativa interna é aquilo que você pretende fazer por você, como manter um plano no início de um ano. Por exemplo, em janeiro nós fazemos plano para todo ano. Por exemplo, este ano quero fazer mais exercício, este ano quero beber mais água, este ano quero fazer coisas diferentes, mas isso tudo faz parte daquilo que é a nossa expectativa interna. Em termos de expectativa externa, que é aquilo que as pessoas esperam que nós façamos, como podem ser essas pessoas, nossos pais, nossos parceiros, nossos chefes no local de trabalho, nossos professores. Então, basicamente, esse livro, ele retrata e ajuda-nos a perceber como cada tipo de tendência responde a cada expectativa. A primeira tendência é o upholders, que em português são os sustentadores. Então, o que são os upholders? São pessoas que respondem positivamente à expectativa externa, tanto como à expectativa interna. Quer dizer, essas pessoas gostam de leis, gostam de ordens, gostam de regras e gostam de seguir as regras. São realmente chamados certinhos na sociedade. Quer dizer, se ele tem uma expectativa interna de algo que ele tem que fazer, ele vai fazer. E se tem uma expectativa externa, algo que alguém espera que ele faça, ele também vai fazer. Geralmente no local de trabalho gostam muito desse tipo de funcionário, que é aquele que faz aquilo que é regulamento, aquilo que é de ordem fazer. Vocês já, por acaso, na vossa vida, acho que vocês já encontraram o tipo de pessoa que, se você marca um encontro com ele às 7, ele aparece às 6h59. É sempre muito pontual, é sempre muito compreensivo com as leis, é sempre aquela pessoa que segue as leis de forma rígida, mesmo quando não há necessidade de seguir algum tipo de regra. Por exemplo, eu vou dar exemplo que eu tive um colega na faculdade que às vezes nós ficávamos na faculdade, aí o docente não aparecia por 10, 20 minutos e nós dizíamos todos, vamos para casa, porque o docente é capaz de não aparecer porque já passou o tempo, mas esses colegas ainda permaneciam à espera do docente até que o tempo da aula terminasse. Esses são chamados upholders. Geralmente os certinhos. E há uma parte positiva. A parte positiva de ser um upholder é que geralmente faz as coisas que tem que fazer, segue as regras e faz as coisas bem feitas. Então, são esses que são chamados certinhos. A parte negativa é que seguir regra até onde não tem que seguir regra, e isso chega a ser um pouco irritante. E também os upholders têm tendência a ser muito exigente e a julgar as pessoas que não são upholders. Eu tive um docente que foi upholders, ele dizia que se você deve entregar o trabalho até as 12 horas. Se você mandava às 10h01, ele já não recebia o seu trabalho, porque ele é upholders, então quer forçar que todas as pessoas também sejam como ele. Então, se a pessoa é diferente dele, ele tem tendência a julgar esse tipo de pessoa. A segunda tendência
é o questioners, o questionador. O questionador, ele responde bem às expectativas internas e não tão bem às expectativas externas. Quer dizer, o questionador, para fazer algo que você queira que ele faça, você tem que dar uma boa razão porque que ele tem que fazer. Eu costumo brincar que os questionadores são geralmente os filósofos, tem muitos porquês. O questionador, ele questiona muito, quer muito saber. Eu também tive um colega questionador na sala de aula que sempre questionava o professor, o docente, porquê das coisas, quem prova, de onde saiu, não sei o quê. Então, questionadores são sempre essas pessoas. Se você manda ele fazer alguma coisa, a primeira pergunta que ele tem na cabeça é por que eu tenho que fazer? Por que não está fulano? Então, os questionadores, eles respondem bem às expectativas internas, porque para ele faz sentido fazer o que ele tem que fazer. Então, se você lhe diz que ele tem que fazer uma coisa, você tem que fazer com que aquela coisa faça sentido para ele. Então, ele tem que adquirir a sua expectativa e tornar interna e depois aí realizar a ação. Parte positiva do questionador é que o questionador, para fazer uma coisa, geralmente ele pesquisa muito, quer muita informação. Isso pode ser uma parte boa, porque geralmente eles são bem informados, mas também tem um lado negativo, que geralmente eles demoram muito tempo com pesquisas e ao invés de estar a colocar a coisa na prática. E o questionador também pode ser um pouco irritante com as suas perguntas. Eu, por exemplo, na minha família, meu sobrinho é questionador e meu irmão mais velho também são questionadores. Então, para comunicar com ele é um pouco difícil, porque tem muitas perguntas. Para meu sobrinho, que é criança, então ele pergunta muito, então faz sentido. Mas quando já é uma idade adulta, às vezes os questionadores tendem a ser um pouco irritantes. A terceira tendência é o obligers, que é o condescendente, se não me engano em português. Mas o obligers, ele responde bem às expectativas externas e não às internas. Quer dizer, é aquele tipo de pessoa que, para fazer alguma coisa, precisa sempre ter alguém a lhe guiar, ou precisa de uma motivação exterior, de alguém de fora lhe motivar. Por exemplo, se quer perder peso, se quer fazer exercício, precisa sempre que tenha um amigo ou um personal trainer ou um nutricionista que está sempre a motivar ele para poder fazer essas coisas. Geralmente esse tipo de pessoa no local de trabalho podemos identificar aquelas pessoas que geralmente não fazem o serviço sem supervisão do chefe. Quer dizer, o chefe tem que dizer faz isso, faz isso, faz isso. E ele é bom a fazer, porque ele realmente faz aquilo que lhe dizem para fazer. Mas quando eles têm planos deles mesmos, eles querem fazer alguma coisa, nunca encontram aquilo que é a sua expectativa. Eles têm dificuldades em fazer as coisas por si mesmos, as coisas com que eles se sentem bem. Se for esse tipo de pessoa, eles respondem melhor às expectativas externas do que expectativas internas. Então, esses são os obligers. E os obligers têm tendência a aparecer as pessoas como nós chamamos puxa-saco, as pessoas que tendem muito a querer agradar os outros. Acho que vocês já encontraram esse tipo de pessoa que tem a tendência de agradar o outro e acabamos chamando eles de puxa-saco, de tudo mais, mas eles são obligers. Se por acaso você tem um funcionário obliger, é um filho obliger, se você deixar ele sem guia, sem indicações do que tem que fazer, geralmente eles não fazem muito das coisas que tem que fazer, porque eles precisam de uma força ou de uma ordem exterior para que lhe motive a fazer as coisas. Esses são os obligers. E temos os rebeldes. Os rebeldes, eles não respondem bem nem às expectativas externas, nem às expectativas internas. Quer dizer, o rebelde, ele faz o que lhe apetece fazer, o que ele se sente bem fazer. Geralmente os rebeldes não gostam de leis, não gostam de ordens, não gostam de serem comandados por uma ordem. Se você diz a um rebelde, você tem que fazer isso, provavelmente ele vai resistir à sua ordem de não fazer. A tendência dele é de não fazer isso e fazer o oposto daquilo só porque ele é rebelde. A tendência não é te irritar, a intenção não é te fazer se sentir que você não comanda ele, mas é a tendência que ele possui de resistir a ordens. Então, se você lhe diz que você tem que fazer aquilo, por mais que ele queira fazer aquilo, por mais que fosse a intenção dele já fazer aquilo, ele não vai fazer simplesmente porque é rebelde. Então, basicamente, essas são as 4 tendências. O lado positivo do rebelde é que o rebelde geralmente pensa fora da caixa, ele não pensa como outras pessoas, geralmente quer fazer as coisas diferentes, então isso é uma coisa boa. Mas o lado negativo é que o rebelde tem que perceber que nem sempre a vida funciona assim, que ele faz o que ele quer. Às vezes ele tem que fazer algumas coisas que
Ele não quer. Por mais que o rebelde decida, vou fazer exercício todos os dias, então, essa é uma expectativa interna dele, que ele quer fazer exercícios todos os dias. Mas se um dia ele acordar e sentir que, hoje não quer fazer exercício, ele não vai fazer, porque não lhe apetece fazer. Então, basicamente, é assim como funciona o rebelde. Então, essas são as 4 tendências que a Gretchen Rubin explica no seu livro 4 Tendências. Então, é importante dizer que cada um dos indivíduos, que cada um de nós, nascemos com uma dessa tendência. Então, ninguém tem mais de uma tendência. Quer dizer, você nasce com uma tendência simplesmente. É difícil identificar crianças, qual é a tendência de crianças, mas quando elas vão crescendo é mais fácil identificar cada uma dessas tendências. Eu achei muito importante partilhar este conteúdo convosco, porque realmente nós vivemos numa sociedade de conflitos. Nós discutimos com os nossos irmãos, discutimos com os nossos amigos, os nossos parceiros, os nossos familiares, mas isso tudo simplesmente porque não conseguimos nos perceber que nós temos tendências diferentes. Então, isso tudo porque não conseguimos perceber que temos tendências diferentes. Então, é importante que você saiba qual é a tendência do seu parceiro, qual é a tendência da sua mãe, qual é a tendência do seu irmão. Assim fica muito mais fácil comunicarmos com as pessoas no nível. E se você quer passar uma informação, a pessoa quer passar algo que a pessoa tem que fazer, você tem que reparar qual é a tendência da pessoa. Então, e você tem que transmitir informação de forma com que a pessoa que tem essa tendência perceba, não da forma que você perceba. Vou dar um exemplo: se eu for um questionador, eu não vou dar ordem a um rebelde e dizer por que ele tem que fazer aquilo, porque não vai funcionar. Ele é rebelde, só o fato de você dizer tem que fazer aquilo já faz com que ele resista em fazer aquilo. Então, se for um questionador, você tem que dar uma boa razão por que ele tem que fazer aquilo. Um exemplo que eu vi na internet é como você consegue com que seu marido mude a lâmpada. Bom, se ele for um upholder não precisa nem questionar. Ele já mudou a lâmpada, porque ele sabe que tem que mudar a lâmpada. Se ele for um obliger, simplesmente peça e ele vai mudar a lâmpada. E se ele for um questionador, por que ele tem que mudar a lâmpada? Você só tem que lhe dizer por que ele tem que mudar a lâmpada. E se ele for um rebelde, é melhor que você mude a lâmpada sozinha, nem sequer peça para ele mudar a lâmpada. Então, basicamente, essas são as tendências. E ela explica que nenhuma tendência é melhor que outra. Ninguém pode dizer, não, porque eu sou upholder, eu sou melhor. Ou porque eu sou obliger, eu sou melhor. Porque eu sou questionador, ou porque eu sou rebelde. Nenhuma dessas tendências é melhor que outra. Simplesmente, cada tendência tem lados positivos e cada tendência tem lados negativos. É muito importante que vocês conheçam essas tendências. Eu vou deixar aqui embaixo o link, a autora deixou um link no website dela, onde você pode ir lá fazer o teste e descobrir o resultado, qual é a sua tendência. Basicamente tem lá algumas perguntas e você vai responder as perguntas e no final ele vai dar o resultado da sua tendência e responde as perguntas de forma mais honesta possível. E ninguém pode mudar a tendência. Você não pode dizer, porque eu sou rebelde, então não, eu quero mudar, quero ser upholder. Isso é uma coisa que você nasce com ele e morre com ele. Quer dizer, por mais que você tente resistir, aquela tendência sempre vai subsair em algum tempo. Então, vou deixar aqui o link, vão lá fazer o teste, descubram qual é a vossa tendência e deixem aqui nos comentários qual é a vossa tendência. O teste, por acaso, está em inglês, não tem versão em português, mas vá lá, procurem tradução daquelas perguntas que estão lá, respondam aos testes, descubram a vossa tendência, descubram a tendência dos vossos amigos e familiares. Para mim já é fácil descobrir a tendência de cada um. Criança não é assim tão fácil descobrir a tendência, mas eu já consigo observar alguns detalhes e descobrir cada um qual é a tendência que tem. Não se esqueça, se não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho das notificações para ajudar o canal a crescer. Partilhe esse vídeo com os vossos amigos para que eles também descubram quais são as tendências dele. Ajudem esse canal a crescer e até o próximo vídeo.